dos processos administrativos de RH, indícios da necessidade de adoção da noção de governança arquivística na esfera pública municipal. As transformações sociais impulsionadas pela tecnologia impõem instituições arquivísticas a se adequar a esse novo contexto, a referir aos princípios da arquivologia. Sua função é fornecer documentos arquivísticos públicos autênticos e reflitam a necessidade que estejam disponíveis no momento que sejam associados. As instituições arquivísticas públicas municipais são essencialmente que as prefeituras cumpram a missão. Observa-se, no tanto, não apenas instituí-las sem possibilitar que desenvolvam sua função normatizador de documentos arquivísticos públicos, não mudará o cenário de caos informacional e documentos que permaneiam em instituições públicas. Esse artigo aborda o tema, a questão dos documentos arquivísticos e possui o objetivo de identificar os processos administrativos produzidos pela Coordenadoria de Recursos Humanos, RH, na Prefeitura Municipal do Caiçari, na Bahia. Os relatos constam que nesse artigo relatam o diagnóstico de produção, uso e tramitação desses processos, analisando seu processo sob a prisma da gestão de documentos e arquivos. Busca enfatizar a importância dessa gestão e destaca a necessidade de adoção de conceitos de governança arquivística como estratégia para fortalecimento dos arquivos público municipal, e aqui denominado de instituição arquivística pública municipal, e a prática desta gestão adequada dos seus arquivos. Recomenda-se compreender a importância da instituição arquivística na estrutura da administração pública em esfera da sua atuação na sociedade. As instituições arquivísticas públicas devem ter níveis gerenciais estratégicos claramente definidos e agir com autoridade arquivística para os documentos públicos que sejam geridos de forma adequada, no sentido de fortalecer o protagonismo das instituições arquivísticas públicas. Surge a noção de governança arquivística que, mesmo ainda em processo de construção, pode fomentar reflexões de mudanças respectivas sobre as funções, olhar das instituições públicas na sociedade sobre a importância desse órgão. Atualmente, as instituições produzidas em processos de forma exponencial, o que exige dessas instituições uma mudança em relação à forma como produzir, processar e disseminar as informações e documentos arquivísticos públicos no tocante às instituições arquivísticas públicas municipais. Cenário de pesquisa, nota-se que o objetivo desse órgão estão atrelados majoritariamente a atender anseios dos cidadãos de forma da estatística isolada no tempo. Instituição arquivística pública. A instituição arquivística pública é um órgão vital na estrutura administrativa das prefeituras. Embora culturalmente conceituado no depósito de documentos, é pejorativamente chamado de arquivo morto, e esse desempenha um papel fundamental para que os gestores subsidiem as tomadas de decisões e para que os servidores e cidadãos tenham possibilidade de controlar e fiscalizar ações governamentais. Tais ações são possíveis através de informações e documentos arquivísticos públicos que devem estar disponíveis, mesmo que não sejam diretamente solicitados. Ainda no aspecto cultural, nota-se que a maioria das instituições arquivísticas públicas municipais ainda não desempenham as funções de normatizador dos gestores de funções de documentos arquivísticos públicos. Da mesma forma, não participam do processo decisório ao que se refere à produção e ao uso e à destinação. As atividades envolvidas restringem-se ao trabalho de gerir massa documental acumulada, produzida de forma desordenada, e essa prática consulta um cenário típico de gastos inadequados dos materiais, equipamentos e recursos humanos, o que onera os cofres públicos e impede o adequado tratamento técnico. Buscando melhor compreensão do termo arquivo público, cabe considerar as seguintes definições. O arquivo são conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, da decorrente de suas funções administrativas, legislativas e judiciais. No que tange especificamente às instituições arquivísticas públicas no ambiente dos municípios, cabe ressaltar que o Conselho Nacional de Arquivo, CONAC, órgão colegiado subordinado ao Arquivo Nacional, é responsável pela formulação da Política Nacional
dos arquivos públicos e privados, conforme pela Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991. Para entender as diretrizes das políticas nacionais de arquivos, as prefeituras devem instituir arquivos públicos municipal, e essa é a ação governamental que dá autonomia legal necessária para que este órgão possa implantar a política pública de informações e documentos arquivísticos públicos balizadas pelos critérios de gestão documental. Ele visa promover o tratamento adequado aos arquivos produzidos e acumulados pela instituição, desenvolvimento de suas atividades, tendo em vista que a gestão documental é um fator determinante para o tratamento de processos administrativos. Cabe enfatizar e que se constitui como resultado de uma política municipal de arquivos de responsabilidade das instituições arquivísticas. Essa atividade abrange documentos na fase corrente e intermediária, que recebem, respectivamente, tratamento técnico adequado visado a posterior eliminação ou guarda permanente, retificado na importância da gestão documental e do bom desenvolvimento das suas etapas para processos de instituições. Utiliza-se as considerações abaixo. A gestão é um planejamento de controle de atividades de produção classificada para recuperação, avaliação, descrição, difusão e proteção e preservação dos documentos de arquivo. Diz a racionalização da eficiência dos documentos de arquivo, desde a produção até o destino final, que pode ser eliminado na guarda permanente. Mato Grosso, 2010, de 10 a 11. Cabe salientar que no âmbito da esfera pública, especialmente na esfera municipal, a criação de instituição é obrigatoriamente pelo poder público, conforme consta no Constituição Federal do Brasil, de 1988, do artigo 23, recorre que a competência dos governos de proteção aos documentos, já na Lei Regulamentar 8.159, Brasil 91, reconhecida como Lei dos Arquivos. Capítulo 1 enfatiza o dever do poder público na gestão de documentos, na proteção especial de documentos, e desta forma a gestão de documentos arquivísticos públicos não é uma opção, mas sim a obrigatoriedade. Assim, não a Constituição configura o descumprimento de leis do país. A política pública de arquivos. Política pública são ações governamentais executadas com o objetivo de resolver problemas em diversas áreas da sociedade. Para teixeira, as políticas públicas, diretrizes, princípios norteadores do poder público, regras e procedimentos para a relação do poder público à sociedade, mediações entre autores da sociedade e do Estado. Para executá-la, deve haver vontade pública do gestor em identificar o problema para que ações possam ser tomadas em prol da sua resolução. No contexto de instituições arquivísticas públicas, cabe diferenciar os conceitos políticas informacional, políticas institucional de arquivos e políticas públicas de arquivos. Certo, agora já é tarde, viu, mãe? O primeiro refere-se àquela que orienta o estabelecimento de linhas de trabalho determinado do serviço público ou privado. Adão, já as políticas públicas do arquivo não são pontos ou consequências da entrada em vigor do ato legal normativo. Elas são frutos da vontade de decisões e recursos que envolvem a presença da atuação do Estado e da sociedade. Na esfera municipal, a política pública é o arquivo da responsabilidade das instituições arquivísticas públicas e objetiva promover a gestão de proteção aos documentos arquivísticos públicos, interage nas políticas públicas de informação desenvolvida nas instituições públicas. As políticas públicas de informação envolvem questões em diversas áreas, tais como ciência, tecnologia, biblioteca e museu. A política pública de arquivos na esfera municipal é determinante para os documentos arquivísticos públicos sejam geridos de forma adequada. No entanto, essa ação é pouco praticada pelos municípios. Para a execução adequada da gestão, os órgãos são subordinados tecnicamente à instituição arquivística através da criação do Sistema Municipal de Arquivos, SIMARC, que permite a padronização de serviços arquivísticos em toda a instituição. É importante destacar que a criação de instituições arquivísticas e formulação de política pública de arquivo serão de fato viabilizadas através do entendimento da função deste órgão e de suas contribuições
para o poder público e a sociedade civil. Nesse sentido, a noção de governança arquivística pode fomentar ações pró a visibilidade, fazendo com que os arquivistas e gestores da sociedade e usuários somem esforços para fomentar a criação e desenvolvimento dessas instituições. Cabe enfatizar o fortalecimento das instituições são instrumentos de garantia dos direitos democráticos, participação do controle ativo da sociedade, fomento da área científica e cultural, dentre outros. O processo administrativo. Considerando quanto foi relatado na relação anterior, verifica-se a responsabilidade das instituições arquivísticas no que tange à questão de documentos arquivísticos públicos, processos administrativos que será neste contexto, e a tipologia de documentos apresentada em torno de 50% de toda a documentação produzida na Prefeitura Municipal do Camaraci. Inúmeras atividades desenvolvidas são realizadas através de processos administrativos, sejam elas administrativas cabíveis, jurídicas, fiscais, dentre outras, pois exigem uma análise sequenciada de fatos e ações produzidos com efeito de decisão final. O processo administrativo foi instituído através da Lei 9.784/1999 no âmbito da administração pública federal direta e indireta. A lei define normas básicas visando em especial a proteção de direitos administrativos e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Esta legislação determina que os administradores têm o direito de ter ciência de tramitação dos processos administrativos que tenham condições do interessado, além de ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos, conhece as decisões proferidas, formuladas por alegações e apresenta documentos antes da decisão, os quais são objetos de consideração sobre o órgão competente. Para o cumprimento desta legislação é necessário que os processos sejam geridos adequadamente e, portanto, é sumária necessidade das prefeituras adotem uma gestão documental no âmbito de processos administrativos para que atenda os interesses dos servidores e seus próprios de forma satisfatória. A opção ao analisar especificamente os processos administrativos do RH Prefeitura se justifica no momento que se consta, através da análise de arquivos, no setor de produzir cerca de 40% de todo o acervo da Prefeitura do Camaraci. Entre documentos produzidos estão comunicações, assentamentos funcionais, registros subsequentes, folha de pagamento, livro de registros, guia, recolhimento, legislação, processo administrativo, entre outros. Considerando a composição de arquivo do RH, estima-se que o processo administrativo representa cerca de 50% dos documentos produzidos. Os atos gerados a partir dos processos que compõem os assentamentos funcionais e esta tipologia documental utilizada pelos servidores que requer os benefícios previstos em lei e também informa como a instituição requer os servidores do cumprimento de seus deveres. Governança arquivística. As ferramentas tecnológicas facilitam o processo de informações governamentais, colocando-as cada dia mais ao alcance de todos os cidadãos, facilitando o controle e fiscalização dos atos praticados. Diante disso, as instituições estão aderindo novos conceitos e práticas, buscando atender novas demandas e melhor os seus produtos e serviços investidos em melhores formas de liderar e gerenciar seus negócios. Nesses aspectos se insere o conceito de governança, não que se restringe apenas para instituições públicas, pois termos tais como governança corporativa da governança TI estão representando o cotidiano e é essa forma de gestores que modam para que suas ações sejam alicerçadas nos critérios de eficácia e eficiência a fim de garantir a transparência desses atos de participação ativa da sociedade. E nesse contexto, na esfera pública, a adoção deste conceito torna-se necessária que forem considerados os objetos dessa instituição de administrar recursos públicos visando atender à necessidade e anseios comuns dos cidadãos. O conceito de governança está diretamente entrelado nas características e objetivos dessa esfera pública no sentido de atendimento aos anseios. Governança do setor público compreende essencialmente para mecanismos de liderança, estratégia e controle de postos e práticas para validar
direcionar, monitorar, atuar na gestão com vista de condição de públicas e a gestão de serviços de interesse da sociedade, Tribunal de Contas da União. A adoção da governança fomenta ações pautadas em cooperações em autores envolvidos em negócios, transparência, prestação de contas, gestão de controle, participação social, etc. No tocante ao papel de instituições arquivísticas nesse cenário, pode supor que há dois aspectos. Botman!